Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Bom, a questão do dia da ceia é justamente esses versículos, Atos 20, versículo 7. Se eu encontrasse Lucas, que é quem escreveu Atos, né? Lucas, que dia que vocês costumam participar, celebrar a ceia? Lucas ia responder assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. Então, eles estavam partindo o pão no primeiro dia da semana. Como não temos nenhuma outra indicação de obrigatoriedade quanto ao dia, ninguém falou que é obrigado partir o pão no dia da semana. Nós vemos o exemplo que eles partiam o pão no primeiro dia da semana, aqui em Atos 20. Então, por que não? Por que não fazer isso no primeiro dia da semana? Ah, nós queremos partir o pão todos os dias, então vai em frente. Agora, existem outras evidências de que o primeiro dia da semana é chamado também de dia do Senhor. Dia do Senhor, porque é o dia que o Senhor ressuscitou. É o dia que o Senhor não estava mais na morte. E o Senhor, quando ressuscitado, ele tem um significado muito grande, que ele saiu da morte. E quando nós celebramos a ceia, nós lembramos do Senhor na morte, mas ao mesmo tempo até que ele venha, vivo. Nós vemos aquele símbolo de o pão e o vinho, da morte de Jesus, mas ao mesmo tempo sabemos que ele está vivo, ele ressuscitou. Repare que quando o Senhor celebrou a primeira ceia com os discípulos, eu acho que não era um domingo, né? Porque eles estavam na Páscoa. Mas como a contagem do dia dos judeus é diferente da nossa, porque o sábado começa à tarde, na tarde do dia, o domingo começa na tarde do dia anterior, que é o sábado. Para nós, o domingo começa à meia-noite, né? Para eles, não. O domingo começava à tarde. Então, não teria como dizer que eles estavam celebrando a ceia no primeiro dia da semana. Agora, uma coisa a gente sabe também, que aquela ceia que Jesus celebrou com seus discípulos não é a mesma que nós celebramos hoje. Porque lá ele estava vivo, mas vivo ainda antes de morrer. Ele estava na mesa, ele fala, lembra, esse é o meu corpo que é partido por vós, mas o corpo dele estava ali na mesa, comendo com os discípulos. E a ceia que nós celebramos é aquela que foi revelada a Paulo, que Paulo não recebeu dos outros discípulos. Ele recebeu por revelação do próprio Senhor ressuscitado. E aí ele recebeu para celebrar essa ceia, e quando nós vemos que no primeiro dia da semana eles estavam reunidos para partir o pão, eu seria muito assim, vamos dizer assim, querer reinventar a roda, né, para pensar em outro dia, ou celebrar a ceia uma vez por mês, como muitas religiões fazem, né? Ah, a ceia tem celebrado uma vez por mês. Não tem na Bíblia isso, que é uma vez por mês. O versículo que nós temos é que no primeiro dia da semana eles estavam reunidos para partir o pão. Então vamos fazer assim, primeiro dia da semana a gente reúne para partir o pão. É tão simples, eu não sei por que tanta gente gosta de complicar as coisas, né? Não tem muito para falar do assunto, porque o domingo não é a substituição do sábado, é importante entender isso. O sábado é o sábado, vai continuar sendo sábado para sempre. Inclusive no milênio eles vão adorar a Deus no sábado, eles vão guardar o sábado no milênio. Mas aí a igreja já não está mais na terra. Mas o domingo é o dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia em que o Senhor saiu do túmulo, estava vivo, né? Então eu realmente tenho dificuldade em entender por que muitos não entendem, né? Em 1 Coríntios 16, versículo 2, ele fala aqui da coleta, não é? Então, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Aqui a gente tem mais uma evidência que no primeiro dia da semana eles tinham uma reunião que era especial. E quantos dias tem primeiro na semana? Tem
Um por semana. Toda semana tem um primeiro dia da semana, né? Então, se eles faziam a coleta no primeiro dia da semana, e lá em Atos eles estavam reunidos no primeiro dia da semana para partir o pão, por que é que eu vou precisar de outras? Às vezes eu recebo uns versículos, eu cito um versículo, a pessoa recebo uns comentários, eu cito um versículo, a pessoa fala assim: ah, mas isso só aparece uma vez na Bíblia. Amigo, para bom entendedor, meia palavra basta. Você precisa o quê? Quer que escrevesse um livro desse versículo pela Bíblia, tivesse 365 versículos falando desse mesmo assunto? Basta entendeu um, então vamos para frente. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.